Seja muito bem-vindo, Mente Livre, segundona, começando com a sexta e última série da primeira temporada aqui do Liga 3i. Estamos chegando ao final aqui, Evelyn, da primeira temporada, hein? 6 séries. Com saudade, né? Já está dando saudade, mas não vai demorar muito pra você ver a gente de novo, não. Fica tranquilo, tá? Essa sexta temporada, nós vamos falar em como vencer e dominar um grande inimigo das pessoas, talvez um grande inimigo mundial, que é a procrastinação. Você sofre com a procrastinação, Evelyn? Procrastina demais, não? Um pouquinho. Pouco. Sabe? Porque procrastinar é aquela história de você deixar para depois o que tem que fazer agora, o que deveria fazer agora, o que é importante ser feito agora, né? Tá tudo relacionado a isso. Mas a primeira coisa que você precisa entender aí, Mente Livre, é que procrastinar, ela tem uma origem, né? Essa situação, a procrastinação, ela tem uma origem. E geralmente, 90% das situações em que você procrastina tem a ver com uma inabilidade relativa ao medo, inabilidade emocional relativa ao medo. Como assim, Gerson? Veja bem, quando você procrastina algo, que é uma coisa mais relativa a futuro, não vai dar certo, será que vai dar, vou ter que fazer, né? Tem relação com o futuro. Os medos que estão inseridos são o medo de não dar conta, o medo de não ser bom o suficiente. Já quando é alguma coisa tipo que você fala assim, puxa, não sei se vou fazer porque já fiz antes, deu errado, o que vão falar, o que vão dizer, não sei se vai rolar, né? Uma coisa que é um pouco relativa a uma mente mais vivendo no passado. Esse comportamento tem a ver com o medo da crítica, o medo do julgamento, o medo de não pertencer, o medo de deixar de fazer parte, o medo de não ser reconhecido, né? Que tudo tem a ver aí com o julgamento das pessoas, né? Então, as duas coisas são, ou seja, todos esses tipos de medo estão relacionados tanto a medo do futuro quanto medo do passado, de situações futuras ou passadas, né? A síndrome de pânico, por exemplo, é um medo constante de algo que ainda não aconteceu, né? A pessoa evolui para um estágio de medo em que ela até fica imaginando coisas e que não acontece. Então, o que isso tem a ver diretamente com a procrastinação? É, obviamente, quando esses medos não são conhecidos das pessoas, são meio encalacrados lá dentro da gente, a gente tem dificuldade de perceber quando eles estão nos prejudicando ou não. O que é o prejudicar em relação à procrastinação? Você deixar de fazer aquilo que é importante, deixar de fazer aquilo que você deveria, deixar para amanhã, deixar para depois. Porém, você tem que ter um entendimento do seguinte aqui. Todos nós somos um pouco procrastinadores, isso é do humano, né? Nós já nascemos com um pouco de características procrastinadoras. A questão que você tem que estar atento é se você procrastina demais, se você procrastina o tempo inteiro, ou seja, você está sempre jogando, fugindo das situações, jogando para depois o tempo inteiro em diversas áreas da sua vida. Aí significa que a procrastinação já virou um hábito crônico dentro de você. Um hábito crônico, algo que se repete, né, o tempo todo no teu comportamento. Mas por quê? Porque como a gente vem tratando com você aqui, né, a tua mentalidade, né, se torna procrastinadora. Você tem que fazer tal coisa. Não, mas é difícil, é duro, não vai dar. Né? Poxa, vamos fazer um projeto. Não sei, tenho receio. Né? Você está sempre com receio das coisas, sempre com medo segurando você. E claro que não é só isso que faz você procrastinar, mas a maioria das situações são relativas a isso, né? Então veja só, para analisar nessa semana, nós vamos estudar a vida de 5 personagens bíblicos que vão nos mostrar como venceram o medo e a procrastinação. Então a aula de hoje vai falar sobre Gedeão, vencendo o medo de não ser bom o suficiente, certo? Legal isso, né, Belém? Quando a gente traz personagem aqui, sempre a gente dá uma engrandecida, né? As pessoas conseguem entender como isso acontece na prática, né? Quero colocar meu óculos aqui, só para ver que tem uma letrinha pequenininha aqui. Então a gente vai começar o seguinte, rapidamente aqui, ó. Gedeão, tá? Ele foi chamado por Deus para libertar Israel de um povo chamado Midianitas, né?
ele teve, nesse chamado, ele teve medo, insegurança, e ele duvidou que seria capaz de cumprir o chamado. Inclusive, né, agora eu já posso ler aqui normalmente, isso está lá em Juízes 6,15 na Bíblia. Ele disse assim para Deus: como eu posso salvar Israel, meu Senhor? Né? Meu clã, meu clã é o menos importante e eu sou o menor da minha família, né? Mas como Deus não dá moleza para ninguém, não gosta de vitimismo, não gosta de procrastinadores, né? Deus já chegou junto com o Gedeão, Evelyn, e falou assim para ele: fica tranquilo que eu vou à frente, fica tranquilo que o negócio é comigo, você vai ser o representante, mas o negócio é comigo. E Deus encorajou Gedeão, chamando-lo, olha só, hein? Olha a diferença, olha que moral para você encarar um desafio como esse. Deus chegou começando a conversar com ele da seguinte forma: homem valente, não temas, sou eu que vou à frente, né? Então Gedeão, levando a sério aí o que Deus falou, acabou. Veja só, ele destruiu os altares de Baal. Baal era o povo midianita era meio que politeísta, acreditava em vários deuses, e Baal era um dos principais, um dos mais famosos, assim, que havia até comparações do povo midianita com o Deus nosso, né? Com o Criador. E ele destruiu os altares de Baal e aqui fala os postes ídolos, né? Ou toda forma de imagem relativa àqueles deuses da época, né? Demonstrando obediência a Deus. Então ele seguiu o que Deus disse. Mas olha que interessante aqui, olha só esse homem que falou assim: eu sou o menor de todos, começou a querer dar uma de vítima ali no começo. Deus falou aqui: não tem vítima comigo não, você é um homem valente, porque olha só o que você vai fazer. Ele liderou 300 homens contra milhares de midianitas e obteve uma vitória milagrosa, mostrando que a força de Deus é maior que qualquer outro poder, né? Então, olha só, o que a gente tem que entender disso aqui em relação ao medo e à procrastinação para a nossa vida? Eu estou com medo, não sei se vai dar certo, eu não sei, porque eu sou pequeno, porque eu sou fraco, porque eu não entendo, porque eu não tenho essa competência. Mesma coisa que o Gedeão ia fazer, né? O vitimismo dominando a mente. O que Deus fala para você? Fica tranquilo, sou eu que vou na frente, vai lá e faz. Se eu estou te dando essa direção, se está claro no teu coração, se você está com paz, está tranquilo, né? Está alegre porque você vai fazer algo com o que você vai fazer, eu estou no teu caminho. Então eu vou à frente. Para com esse vitimismo, com esse chororô todo e segue em frente, porque sou eu que estou indo na frente. Isso é a mentalidade que você tem que ter dentro de você. O comportamento e a atitude que precisa vem da mentalidade que você tem naquilo que você acredita, na forma como você vê as coisas. Se o teu entendimento mostra para você que tem um Deus maior indo à frente de tudo, você não tem por que ter medo na vida, você não tem por que procrastinar algo, né? Porque Deus vai te... Veja bem, tem uma coisa que, assim, quando Deus escolhe você para uma missão, para um propósito, para uma ideia na tua vida, para algo que você precisa fazer, você entendeu claramente que você precisa fazer aquilo, você está em paz com você mesmo, né? Você sentindo paz em você, Deus está no caminho. Você está alegre dentro de você, você está entusiasmado dentro de você, isso é Deus dentro do que você está fazendo. Então, nesse momento, você tem que lembrar, né, que Ele vai à frente. Ele vai abrir as portas. Mas, você tem que ter fé nisso. Você tem que ter uma mente que acredita nisso, um coração que acredita nisso. Uma mentalidade, a mente e o coração trabalhando juntos em pró desse entendimento que você tem. E aí o comportamento e a atitude que você tem vem disso. Mas se na tua mentalidade você está lá, meu Deus, não vou dar certo, ou seja, tua mente é pequena, tua mente não acredita no poder do Deus que está dentro de você, é óbvio que teu comportamento na vida vai ser outro, vai ser apequenado, vai ser distante dessa realidade aqui, né? E olha só, por que isso acontece? Porque quando Deus dá uma direção clara para você, como foi o caso que ele escolheu Gedeão, Deus, ele não escolhe o tempo todo pessoas capacitadas. Ele capacita aquele que ele escolhe. Então, se você sente que tem um chamado de Deus para a tua vida, seja ele ministerial ou seja ele para a tua vida pessoal, trabalho, você tem um chamado que você entende que há paz, tranquilidade, entusiasmo naquilo que você está para fazer, é porque Deus vai te capacitar no comando. Começa a fazer.
Ah, mas eu não tenho a competência ideal. Vai desenvolver, vai buscar, vai estudar. Deus vai te dar a direção do que você vai ter que buscar para isso acontecer. Né? Então, isso é uma mentalidade que tem, como Jesus falava, o começo de tudo na sua vida buscando primeiramente o reino de Deus que já está dentro de vós. O reino de Deus e a justiça de Deus. Né? Para quê? Para que as outras coisas lhe sejam acrescentadas. Então, veja, uma mentalidade que você vai trabalhando para isso acontecer. Semana passada, série de semana passada, nós falamos de mentalidade 5 dias seguidos para você. Assiste as séries lá para você não perder nenhuma. Como ter a mente forte, um coração sábio. Volta na playlist e assiste tudo lá, tá? E hoje, olha só, além dessa situação de Gedeão na parte espiritual, olha só o que, a nossa inteligência emocional traz de dica para você. O medo de não ser bom o suficiente, o medo de não vou dar conta, né? É uma incapacidade emocional que se resolve adquirindo a competência, né? A gente já falou disso em outra aula também, né, Evelyn? Né? Então, assim, quando você sobe o nível de competência, você diminui o medo em qualquer situação da sua vida. Então, meu Deus, eu não vou dar conta. Não vai dar conta porque você ainda não subiu o teu nível de competência. Mas o que eu vou fazer? O teu foco tem que estar em aumentar a competência. Eu não sei por que as pessoas sofrem com esses pensamentos, né? Mas é difícil. Bom, aí também não dá, né? Você vai escolher o difícil que você quer enfrentar pela frente. Ficar do mesmo jeito é difícil. Mudar para esse nível tem o difícil também. Qual difícil você escolhe? Então aqui, veja que é o lado emocional teu trabalhando, uma inteligência emocional, né? E veja, quanto mais você aumenta qualquer competência que você precisa desenvolver, o medo vai ficando menor. Claro, você está se sentindo mais competente, você está como Gedeão. Foi lá, de repente, Deus falou assim, não, você é um homem valente, vai lá em frente. E ele com 300 derruba lá milhares de midianitas. Você imagina depois dessa batalha como é que ele se sentia? Ele fala, mas se Deus é um casca grossa mesmo, né? Ele arruma tudo, ele dá um jeito que eu com 300 consegui derrubar todo mundo, né? Então, olha só, eu que acreditei que era o mais fraquinho da família, agora consegui esse feito. Então, quer dizer, Deus capacita você para aquilo que ele te põe como visão à sua frente. Nota aí, tá bom? Notou aí, Evelyn? Anotado. Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô sentindo que a gargantinha, esta semana, está meio complicadinha, mas como eu tenho um Deus de poder, eu vou tomar uma água e seguimos o jogo. Bora lá. Solução, então, da parte produtiva, de inteligência produtiva, inteligência prática para a tua vida, para você vencer o medo de não ser bom o suficiente. Divida as suas grandes metas em tarefas e etapas. Ou seja, você tem uma meta muito grande, se você ficar com, meu Deus, essa meta é muito grande, vai levar 1 ano para eu conseguir, vou ter que fazer, você começa a ir para o jogo que o Gedeão estava começando. Então, qual é a solução da parte prática aqui? Essa meta tem esse tamanho, mas se eu dividir em 12 partes, eu vou fazer uma parte por mês dessa meta. Eu tenho que ter foco a partir daí na etapa, naquele mês, e não na meta gigante. Eu vou me desenvolvendo na etapa. O que eu preciso fazer para passar dessa etapa? Igual videogame. Né? Você foca ali em conseguir arminha, bombinha, bônus e tal naquela fase, você passa de fase, porque você provou que você ficou bom naquela. Só que se você fica com a mente lá na meta grande, na meta enorme, você não tem essa divisão de etapas no que você foca hoje. Você vai ficar com medo trabalhando em você. O que você vai fazer? Vai procrastinar um monte de coisas. Então, você dividindo em etapas, o teu foco diminui. O teu foco ele se direciona mais, ele verticaliza e você pode entender exatamente qual a competência que você precisa evoluir na etapa. Melhorou nisso, você passa de fase, ok? Fechou? Outra diquinha aqui, não espere para estar pronto para começar. Isso é um grande problema das pessoas, né? Querem fazer determinadas situações, quando eu estiver pronto, quando eu tiver isso, quando eu tiver competência, quando eu estudar, quando eu passar, quando eu tiver dinheiro, quando meu pai isso, quando meu marido aquilo, quando minha esposa aquilo. Ou seja, você fica terceirizando o sucesso, o resultado que você quer obter para um dia que você quer um cenário perfeitinho à tua frente e ele não existe. Então, você tem que começar e ajustar. Isso aqui inclusive eu brinco com os meus alunos, que é um mantra lá nas minhas aulas na comunidade 3i, na mentoria 3i, eu falo assim, peguem esse mantra para a sua vida.
né? Agir e ajustar, agir e ajustar. Por quê? Porque é assim o tempo inteiro. Você age e ajusta o tempo inteiro, Evelyn? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Porque senão a coisa não anda, né? Mas não é uma característica da maioria das pessoas, infelizmente, viu? Elas se travam totalmente como a gente está fazendo aqui, né? Então, espero que tenha feito sentido para você e eu vou deixar uma perguntinha para você refletir sobre essa aula de hoje aqui, ó. O que você tem adiado por sentir que não é bom o suficiente? Olha que pergunta, hein, Evelyn? Você tem adiado alguma coisa na tua vida que você fala assim, então não dou conta ainda, então vou deixar mais para frente? Tem feito isso? Alguns projetos já. É, né? A gente faz, então. Por quê? Mas porque a gente fica com receio de pagar o preço, para falar a verdade. E quando você decide pagar o preço, você fala assim, ok, qual é o preço a pagar, qual competência a desenvolver, onde eu tenho que focar. E você divide em etapas aquilo e vai focando na etapa, como eu te ensinei a fazer aqui nessa aula de hoje. Fechou? Então amanhã a gente se vê para a segunda aula aqui da nossa série. Hoje falamos sobre o personagem Gedeão e como ele venceu o medo de não ser bom o suficiente. E é isso que eu quero declarar para a tua vida. Que o medo de não dar conta, que o medo de não ser bom o suficiente no que esteja acontecendo e exigindo coragem de você ir, que ele caia por terra agora na sua vida. Que Deus ajude você a ter um espírito realmente de poder, um espírito de alegria, um espírito de vitória, que é esse espírito que Deus deu para você e que a tua compreensão leve você para esse nível. Mergulhe na palavra de Deus para você ter cada vez mais clareza e entendimento das direções dele para a sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus para a tua vida e vejo você amanhã na segunda aula.